Olá, muito bom dia. São 10 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você confere as notícias desta sexta-feira, dia 17 de junho. E a gente começa com uma notícia que já preocupa o consumidor. O Conselho de Administração da Petrobras autorizou mais um aumento de combustível. Em reunião, ficou definido que, a princípio, o reajuste deve ser somente para o diesel, mas ainda não foi definido o valor. Durante a reunião extraordinária do Conselho da Petrobras, os conselheiros ligados ao governo federal tentaram convencer a empresa a segurar o aumento. Mas a diretoria relatou que o governo não aceitou conceder um subsídio para a estatal e para importadores privados trazerem o diesel do exterior e vendê-lo no Brasil com um valor mais baixo. Segundo a diretoria, a única forma de evitar o aumento seria a concessão do subsídio, o que não foi autorizado pelo governo. O comando da estatal disse que, se segurasse o aumento, teria de importar o combustível mais caro e causar prejuízo para a Petrobras, gerando ainda o risco da falta do produto ou ações contra a empresa na justiça. A diretoria informou que a defasagem entre os preços internacionais e o praticado pela Petrobras supera atualmente os 20% no caso do diesel. Já a defasagem no preço da gasolina caiu para cerca de 5% depois de medidas adotadas pelos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro pediu à Petrobras para adiar o aumento dos combustíveis. Ele falou que a empresa deveria pensar nos impactos sociais da inflação e segurar os preços. A Petrobras argumenta que é obrigada a praticar os preços internacionais. Se o preço do petróleo e seus derivados subir lá fora, ela deve reajustar os valores aqui dentro também. A empresa alega que, se segurar os preços, os importadores privados podem desistir de atuar no Brasil, o que pode levar até à escassez de combustível. E olha só, uma frente fria que tem avançado pelo Brasil deve provocar chuva e uma nova queda nas temperaturas, principalmente nas regiões sul e sudeste. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira e também para o final de semana em algumas localidades do país. Olha, eu vou mostrar aqui no telão a previsão aqui para alguns locais do país. Começando aqui por São Paulo. Hoje a máxima, como a gente pode ver aqui no telão, é de 27 graus. Já no fim de semana, as temperaturas voltam a cair na capital paulista, com mínima de 18 graus no sábado e também 17 no domingo. Agora, falando de Porto Alegre, tempo estável e as baixas temperaturas devem predominar. Hoje a máxima por lá é de 17 graus. E no fim de semana haverá previsão aí também de pancadas de chuva, com máxima de 14 graus para o sábado e no domingo, olha só, a mínima é de 3 graus e máxima de 16 graus. Para finalizar, vamos falar agora de Brasília. O tempo vai ficar firme durante todo o fim de semana em Brasília, com máxima de 28 graus para hoje, sexta-feira, e máxima de 29 no sábado, e no domingo máxima de 29 e mínima de 13 graus. Essa é a previsão para o fim de semana. Mudando de assunto agora, a gente fala de saúde. O Ministério da Saúde confirmou o 4º caso de varíola do macaco em São Paulo. O paciente, de 28 anos, apresenta quadro clínico estável. Um morador de Indaiatuba, no interior paulista, é o 4º caso confirmado da varíola dos macacos no estado e o 6º no Brasil. O Ministério da Saúde informou que o caso foi confirmado laboratorialmente pelo Instituto Adolfo Lutz. Segundo a pasta, o paciente está em isolamento domiciliar, sem complicações e sendo monitorado pelas secretarias de saúde do estado e município. Assim como os outros 3 casos confirmados no estado, a contaminação é considerada importada, já que o paciente tem histórico de viagem à Europa. As medidas de contenção e controle foram adotadas e os contatos do paciente estão sendo rastreados e monitorados. Olha, e até o momento o Brasil registra 6 casos confirmados, sendo 4 em São Paulo, 2 na capital e 1 em Vinhedo, outro em Indaiatuba, 1 no Rio Grande do Sul e outro no Rio de Janeiro. Também há pelo menos 13 casos suspeitos em investigação. Mudando de assunto agora, um sítio arqueológico foi encontrado durante a escavação de uma obra do metrô na região central de São Paulo. Apesar da descoberta, os trabalhos não foram interrompidos no local.
A descoberta aconteceu pela equipe da concessionária responsável pelas obras da futura estação 14 bis do metrô. Na escavação, os operários chegaram ao que parece ser um sítio arqueológico de valor histórico de alta relevância, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que realiza o projeto de salvamento e resgate do que foi descoberto. O órgão afirmou que a região abrigou um dos primeiros quilombos da cidade de São Paulo, chamado Quilombo de Saracura. A localização da descoberta servia de rota de fuga para pessoas negras escravizadas. Portanto, esses vestígios provavelmente foram deixados por eles. Os materiais encontrados a mais de 3 metros de profundidade são louças de vidros e moedas e só serão levadas para análise depois da construção de paredes de contenção. Quando esse tipo de material é encontrado, os arqueólogos devem acompanhar o andamento das obras para garantir que nada seja danificado. E olha só, Celso Caldas de Lima era o alvo de um atentado na cidade de Letícia, na Colômbia. Além do traficante brasileiro, outras vítimas morreram no ataque. Vamos conferir. Uma turista holandesa foi morta no sul da Colômbia em um ataque a um traficante brasileiro. 2 pistoleiros de moto assassinaram Celso Caldas de Lima e deixaram feridas 2 pessoas que o acompanhavam. A viajante da Holanda comia em um restaurante da cidade amazônica de Letícia, foi levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Uma agressão contra 4 cidadãos de nacionalidade brasileira. Um atentado contra 4 cidadãos de nacionalidade brasileira, que resultou na morte de Celso Caldas de Lima, que temos registros de ter sido capturado em 2017 em uma operação transnacional exigida pela Interpol para o crime de narcotráfico. Uma operação transnacional requerida por la Interpol por el delito de narcotráfico. Caldas tinha sido preso há 5 anos na Colômbia, acusado de conectar o Clã do Golfo e a Família do Norte, 2 grandes facções da região. A Interpol tinha mandados de busca por tráfico de droga, homicídio e extorsão. Colômbia e Brasil compartilham uma fronteira de selva de 1.600 quilômetros, por onde é transportada a cocaína fabricada por cartéis colombianos. Olha, obras de artes produzidas por artistas com deficiência visual estão sendo expostas em uma galeria de Fortaleza. A exposição Invisuais está em cartaz até 16 de julho. Vamos conferir? Por meio do projeto Cores da Arte, trabalhos autorais desenvolvidos por artistas com deficiência visual estão em exposição no sobrado Dr. José Lourenço, no centro de Fortaleza. Segundo os expositores, a produção das obras serviu para que eles possam ter mais confiança em si e criar seus próprios desenhos. Reproduções de obras famosas como Mona Lisa foram criadas pelos artistas que expressam através de pincel e tinta a sua realidade. Técnicas que ajudaram o grupo a criar as composições foram desenvolvidas pelos organizadores da exposição, já que essa é a primeira experiência artística realizada pelos deficientes visuais. Olha, e essa é mesmo uma bela história, tanto esteticamente como exemplo de vida. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!